Desde o surgimento da psiquiatria, se discute a validade de suas concepções e ideias. Os críticos afirmam que a psiquiatria não está baseada em ciência de verdade, pois o diagnóstico é feito clinicamente, na maioria das vezes, sem qualquer tipo de exame. Por outro lado, os médicos psiquiatras alegam que o medicamento pode salvar vidas, impedindo o suicídio em muitos casos. Recentemente, com o lançamento do novo Manual de Diagnóstico, há uma nova discussão sobre a medicalização da vida, onde questões sociais se transformam em problemas do corpo que devem ser tratados. Além disso, o luto passa a ser visto como depressão. O assunto retoma a discussão sobre qual é a necessidade do medicamento e como a indústria farmacêutica pode ter criado uma necessidade falsa para as pessoas. Para discutir o tema, iremos conversar com a psicanalista Conceição Aparecido da Costa, mestre e doutora em Linguística na linha de pesquisa Linguagem e Psicanálise da Unicamp. Graduada em Psicologia pela Universidade Metodista de Piracicaba, é também pesquisadora do Centro Outrarte da Universidade Estadual de Campinas. Além disso, possui atuação na clínica psicanalítica com adultos e crianças. A Organização Mundial da Saúde ela estima que em cerca de 20 anos a depressão vai ser a doença mais comum do mundo, mais até do que o câncer e doenças cardiovasculares aí. Você acredita que a gente está mais doente mental ou que estamos diagnosticando mais as pessoas? O que você acha sobre isso? Pois é, isso é um fato curioso, né, e muito moderno, né? São Paulo é a capital mundial da depressão, né, estatisticamente falando. Então, mas para que a gente possa responder essa sua pergunta, é preciso que a gente leve em conta a própria história da psiquiatria, né? Ou seja, é preciso que a gente possa perceber que essa classificação vem sofrendo mudanças. O que é depressão, esse critério classificatório vem sofrendo mudança ao longo do tempo. E não é à toa, porque justamente os fenômenos psíquicos, diferente das patologias orgânicas, não são claramente observáveis, objetiváveis. E justamente por isso, a psiquiatria sempre lutou dentro da própria medicina para ser reconhecida como ciência. E o caminho que ela foi trilhando para poder se definir como ciência foi especificando cada vez mais contada dentro da psiquiatria com um certo ganho de causa, que foi especificando cada vez mais e melhor a classificação dessas doenças. Então, se a gente pensar, por exemplo, nos primórdios do que seria depois a psiquiatria, a psicologia, a gente vai encontrar, né, no Aristóteles, na medicina aristotélica, a dualidade corpo-alma. E essa dualidade, ela corre 20 séculos até que, por volta de 1540, né, um reformista alemão vai fazer um adendo a esse texto do Aristóteles, colocando todo um tratado de anatomia ao texto do Aristóteles. Isso reconfigura as coisas, porque ao invés de ficar uma dualidade corpo, alma, né, sendo que a alma para Aristóteles era quem animava o corpo, então as funções do corpo eram animadas pela alma. A partir desse tratado de anatomia, percebeu-se que muitas funções atribuídas à alma, na verdade, eram do corpo. E aí passa-se a ter a anatomia como ciência que estuda o corpo e a psicologia como ciência que estuda a alma, a ânima. Né? E depois a gente sabe que só em 1870, lá por volta da década de 1870, é que o Wundt vai criar o primeiro manual de psicologia e elevar a ciência psicológica à sua condição de ciência. Né? Passados todo esse tempo, é com o Pinel que a psiquiatria, né, se moderniza e pode-se dizer que então aí, né, o gesto do Pinel foi de colocar a alienação como um fenômeno basicamente patológico. Então, a alienação é aquela situação que implica que o sujeito não tem consciência de si, do mundo, da sua história. E, portanto, esse caráter, né, ou esse critério de poder pensar as doenças mentais com esse critério de alienação, ele dependia de muitos conceitos filosóficos.
E a psiquiatria precisava eliminar esses conceitos para poder se justificar como ciência quantificável, definida pelo rigor de uma terminologia universal, replicável, enfim, todos aqueles critérios científicos que nós conhecemos. Para isso, ela vai criando, né, e inaugurando o projeto do DSM, que é o Manual, né, Internacional aí da Classificação das Doenças. Isso a partir de 1950, né, que acaba sendo criado esse manual, e que é reformado em 1968, né, na sua segunda edição, procurando estabelecer sempre uma relação em que justamente os fenômenos psíquicos eram consequências de ações orgânicas. Então, justamente, o fenômeno psíquico é tomado como uma reação a um fenômeno diretamente orgânico, que seria a sua ação. Nesse princípio, foram se definindo as categorias do que é doença e o que é saúde, só que justamente aquilo que tentava se tornar cada vez mais preciso, como o critério é sempre clínico, porque não existe exames para poder diagnosticar questões mentais, e isso até hoje, isso não mudou, né, mesmo com todas as revisões do DSM, acabou tendo que os psiquiatras concebem como uma Babel da Bíblia, né? Aliás, dois termos religiosos, da Bíblia psiquiátrica, porque proliferou uma série de sintomas e de entendimento. E um fato curioso acontece na década de 70, que é uma situação em que um pesquisador ele envia vários falsos pacientes para os hospitais, e desses falsos pacientes, muitos são medicalizados, internados, e essa prática não foi descoberta como fraude. Indignados, os psiquiatras fazem uma contrapartida, pedem a esse pesquisador que refaça agora o seu experimento, agora que eles estão alertados dessa possibilidade de fraude. E aí a gente tem um número bem interessante, porque dos 193 pacientes, né, ou encaminhamentos feitos, né, 41 ou 40 e poucos são tomados como suspeitos, 41 são tomados como falsos, e só o restante desses 193 são considerados pacientes mesmo. Detalhe, nesse segundo momento dessa experiência, o pesquisador não encaminhou nenhum paciente falso, todos eram pacientes mesmo. Ou seja, reduplica a fraude de um outro jeito. E isso faz com que a psiquiatria entre em crise e, por isso, lance o DSM-3 na tentativa de unificar a linguagem. Qual é o efeito disso? O efeito é que, bom, a causa é tentar unificar a linguagem e tentar escapar, né, da ambiguidade que todo fenômeno linguageiro promove, né, e sempre vai promover. Que seria justamente o raciocínio clínico aplicado a descrições de uma psiquiatria baseada em fenômenos observáveis, então numa descrição bem fenomenológica. Mas o efeito disso é um tiro que sai pela culatra, porque justamente ao se preconizar, né, que são várias as formas de classificar e se ajustar para que não se crie ambiguidades, aí se proliferam as categorias, né, elevando de 100 e poucos no primeiro para 450, quase 350 agora, né? Então, de uma forma muito grande, e o efeito, ao invés de ser a cura, né, cada vez mais cura, na verdade, aparece cada vez mais doença e, portanto, cada vez mais doentes. Então, um jeito de responder a sua pergunta é justamente essa, né? Que a forma como as coisas vêm sendo conduzidas proliferam as doenças e também os doentes, porque a ciência hoje é tomada como verdade, né? Então, aquilo que é feito em nome da ciência tem um estatuto de verdade. Agora,
muito importante que a gente possa perceber que 70% dos experts envolvidos justamente na criação desse novo DSM são reconhecidamente, claramente financiados pelas indústrias farmacêuticas, declaradamente, inclusive, por eles, que eles têm vínculos com as indústrias farmacêuticas, né? Então, veja que isso não é qualquer coisa, porque está se definindo em laboratório qual é o padrão de normalidade, o que seria uma tristeza ou de uma vicissitude comum da vida, né, e se patologizando no sentido de, uma vez que se patologiza, também se cria medicamentos para resolver essa questão. Então, é imperioso que nós possamos entender que justamente os critérios que a gente tem considerado como verdades absolutas na ciência são formados assim, por homens que estão ligados financeiramente a indústrias farmacêuticas. Ou seja, né, muitas das doenças que têm o estatuto de descoberta, na verdade, são inventadas por esse grupo, né, que tem um forte viés mercadológico com a indústria farmacêutica. E isso tem sido tomado como verdade absoluta pelas pessoas. Inclusive até as crianças atualmente estão sendo diagnosticadas aí. Sim, sim. Já está dando Ritalina, já 2 anos, já está tomando medicamento. O que você acha dessa inclusão das crianças na... Isso torna tudo muito mais preocupante, porque justamente há que se interrogar que seria uma criança normal e os critérios pelos quais a criança é definida como doente ou como hiperativa, por exemplo, né? Porque se você vai buscar como é que foi criado esse diagnóstico para essa criança, você vai encontrar coisas do tipo o pai respondendo a alguns questionários que as perguntas do médico são assim: o seu filho corre sem destino? Né? Ou seja, ele corre sem dizer para onde ele está correndo. Então, que criança que corre com destino? Né? Ou então, o seu filho faz várias coisas ao mesmo tempo? Né? Quem hoje não faz várias coisas ao mesmo tempo? A começar dos adultos. Né? Então, todos os critérios pelos quais a criança se encaixa na hiperatividade são critérios que, por exemplo, levariam o menino maluquinho do Ziraldo a ser medicalizado. E ao invés de ser um menino feliz, como ele postula no final do livro, ele ia ser um menino dopado. O problema é que a gente vai ensinando para as crianças que os problemas da vida devem ser enfrentados com drogas, e a gente sabe o risco que isso acarreta para os adolescentes. Né? E aí a questão dos rótulos psiquiátricos, né? Alguém que vai num psiquiatra hoje, já é diagnosticado. Como que isso vai influenciar no funcionamento mental do indivíduo? Isso vai poder, às vezes, até piorar os sintomas dele devido a esse estigma que ele vai sofrer na sociedade? Olha, dizer de um caso específico é muito difícil, porque justamente se trata de cada caso, tem uma singularidade. Mas a gente pode, sem sombra de dúvida, pensar em dois efeitos que são mais ou menos universais. Para a criança, é essa situação de que ela, ao invés de poder desdobrar toda uma infância em relação a um lugar específico e poder ter as aventuras que vão permitir a ela se tornar um adulto, né, mais estabilizado, são retiradas justamente pela medicalização. Por outro lado, essa criança é medicalizada muitas vezes para resolver um problema do adulto e não dela própria, né? Porque ela começa a dar trabalhos e o adulto não quer ter esse trabalho e a criança é que é medicalizada. Em relação aos adultos medicalizados, acontece justamente uma situação de paralisia ou de impossibilidades, porque uma vez ajustado ao diagnóstico, reduz as possibilidades desse sujeito de encontrar outras formas na vida, ou seja, a vida fica enfraquecida, porque o que a medicalização acaba fazendo é com que você não tenha mais a possibilidade de pensar a vida como uma luta contra os conflitos, contra as contradições, contra as necessidades de reorganização que toda a vida oferece, passando a acreditar que todos os seus problemas são em função de um diagnóstico e todas as soluções estão nas pílulas.
Então isso enfraquece a vida, certamente. Então é perfeitamente possível você fazer uma intervenção sem uso de medicamento? É possível, claro que o medicamento às vezes é necessário, então precisa ser muito avaliado. Até que ponto que o medicamento é necessário? Quando o sujeito apresenta um risco de vida ou de saúde para si ou para o outro. O problema é que as novas formas de definir esse risco são cada vez mais reduzidas, né? Então, a ponto de, por exemplo, o luto hoje ser considerado 15 dias você tem para ter o luto, 16 você já é doente. Então, isso é que é o problema hoje em dia, esse critério do que é risco para o paciente. Então, existe uma tendência aí de cada vez mais o diagnóstico aumentar. Sem dúvida, sem dúvida. E o futuro, nesse sentido, é bastante complicado, chega a ser anedótico, porque a não ser que nós não tenhamos uma atitude diferente, que não seja nos rendemos ao mercado dos fármacos e a um trabalho mais laborioso do conviver humano, nós vamos chegar facilmente a uma coisa que o Gilson Iannini, nessa última revista Cult, tem falado, né, e que é a situação de chegarmos a pensar que teremos só 3 dias em 2031, ele faz uma anedota, de em 2031, com o novo DSM-11, né, vamos ter aí 3 dias de luto, crianças que têm síndromes de choro constante, né, nos 3 meses de vida, precisam ser medicalizadas. Essa medicalização vai acontecer por um programa, um software, que vai justamente fazer com que a pessoa seja diagnosticada em 30 segundos e já acoplado um site onde você clica e compra um medicamento entregue delivery, né? Então, esse é um futuro muito nefasto. É anedótico se a gente pensar hoje, mas certamente as possibilidades de vida e da graça do viver vão ficar seriamente comprometidas numa situação onde as pessoas vão virar justamente esquizoides de medicamentos, né? Acho importante a gente poder pensar que a psiquiatria é importante, ela tem tido avanços significativos que podem ajudar para algumas pessoas a sua qualidade de vida, mas o problema são os critérios diagnósticos. Isso precisa ser repensado e questionado. E quem faz essa crítica também são os próprios psiquiatras, né? Então, não se trata de um movimento anti-psiquiatria, mas se trata de questionar as formas como os diagnósticos têm sido feitos e como o sujeito saiu da clínica para entrar no seu lugar tabelas de classificação. Então, isso é que é problemático e isso é que precisa ser retomado e dado mais voz e vez aos psiquiatras que fazem essa crítica, né? Essa crítica interna à própria psiquiatria, não só externa a ela. Entendi. É isso. Muito obrigado pela participação, viu, Cícera? Obrigada. Até o próximo encontro.